Povo do Louvre, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Renault Megane E-Tech, o verdadeiro Renault vendido aqui, 100% elétrico. Ele me propôs um desafio e eu aceitei. Rodar 400 km na minha semana, nada mole da minha nada mole vida. E eu peguei terra, asfalto, estrada, cidade e vou te contar tudo que ele tem de bom e de ruim nesta convivência. Se você quiser uma avaliação um pouco mais meticulosa, vá no vídeo de lançamento, vou deixar aqui na descrição do canal, para que você tenha os detalhes como você esteve acostumado. Hoje eu vou te contar como foi conviver com ele e se ele cumpre o que promete no alcance elétrico, como que é fácil para achar um lugar para carregar rápido e todas as outras funções que ele tem e que alguns outros carros não têm. E também se vale a pena pagar R$280 mil em um Renault elétrico, que é um hatch médio. Roda a vinheta aí, D'Artagnan, Robespierre, Pasteur, Zinedine Zidane, Henri Barthès de l'Arco, vai. Revoar. O primeiro desafio do Megane E-Tech nem é superar a infraestrutura catastrófica para carregamento elétrico neste Brasilzão grande, continental e sem porteira, e sim quebrar a barreira do preconceito, porque é muito difícil depois de tanto tempo vendendo carros de origem Dácia, romena, muito parecidos com o que ainda se fazia na cortina de ferro. Para quem não sabe o termo cortina de ferro, no seu celular, no seu computador ou até na sua televisão, tem um site que chama Google. Pesquise por lá onde estava a Romênia nos anos 60, 70 e 80. Pois bem, e aí você chega numa concessionária onde tem um monte de Logan, um monte de Sandero, um monte de Duster e alguns Captur. E olha para isso. É mais ou menos como se a Vênus estivesse em meio aos titãs. Você já deve ter ouvido essa frase aqui, mas é a que melhor se encaixa, eu não consegui pensar em nenhuma outra. E mais do que isso, não é nem um crossover, nem um SUV. E tem tudo de um hatch médio. E hatches médios certamente não são o que o consumidor brasileiro mais quer. Ademais disso, ele tem bastante tecnologias e eu vou te contar agora como elas são empregadas na prática. Primeiro vamos começar com tecnologias que ele não tem. Na verdade, o desenho se sobrepôs à dinâmica. Pois bem, você pode olhar e falar assim, todo carro elétrico ele é meio arredondado assim, justamente para furar melhor o ar. Não é o caso do Megane E-Tech. Ele tem um coeficiente de arrasto ou coeficiente aerodinâmico, ou pesquise aí por CX, de 0,30. Pensando bem, tem alguns carros a combustão que são bem melhores do que isso. Vide aí Mercedes-Benz CLA, por exemplo. E ainda que ele tenha todos esses rabiscos, formas, superfícies e entradas de ar, ele não é muito eficiente nesse ponto, o que impede um pouco com que ele arraste-se mais fácil furando o ar. Aqui na frente, a Renault não teve vergonha nenhuma de tampar essa entrada de ar da frente, mostrando que sim, ele não precisa desse arrefecimento, mas precisa desse aqui embaixo, porque as baterias são arrefecidas por uma mangueirinha, uma serpentina com arrefecimento líquido. Outra coisa que ele tem, que aí sim é bem legal, são faróis de LED inteligentes que dão até um showzinho quando você liga o carro. É bem legal. E outra coisa interessante que ele tem é a quantidade de sensores, né? Basta você estar com alguém passando por perto, se eles estiverem ligados, ele vai ficar te avisando. Tem um motoqueiro aqui, tem uma pessoa passando ali, tem um cachorro, tem uma criança, cuidado, cuidado, cuidado. Como se fosse uma babá eletrônica daquelas bem bravas, super nani. Outra coisa importante é que o controle de cruzeiro adaptativo é daquele tipo stop and go, não daqueles que param de funcionar quando chega a 30 km por hora. Você está ali, parou, dá uns 2, 3 segundos, se o carro da frente andar, ele anda de novo. E ele também tem tecnologias diferentes no que tange às baterias. Nós vamos chegar lá, mas nós vamos chegar também no carregamento. Calma. Elas estão posicionadas todas aqui embaixo e são feitas de níquel, manganês, cobalto. Mais níquel do que manganês e do que cobalto. Isso é bom ou é ruim?
é bom porque você consegue dar uma densidade melhor. Tanto que as baterias aqui, que preenchem todo este assoalho, têm apenas 11 centímetros de altura. E 11 centímetros, você que é casada, minha senhora, sabe que não é nada. Bom, a outra parte boa é que também mais juntinhas e numa altura menor são mais fáceis de arrefecer. E esse sistema, assim, se provou bastante eficiente enquanto eu dirigi o carro. Em situações em que você põe no modo esporte e senta o pé, ele praticamente não arrega. Alguns outros carros, como, por exemplo, Mustang Mach-E, que eu andei na pista lá em Tatuí, sempre dão um alerta ou simplesmente param de entregar potência quando sentem que o negócio está um pouco quente. Aqui, isso não aconteceu em nenhum minuto. Aliás, o carro é bem ágil, tanto na direção quanto nas curvas. Essas rodas viram bastante e apesar dos pneus não serem tão largos assim, né? Você vai ver rodas de aro 18 com pneus 195/60, fica parecendo aquela estratégia do quase pneu de bicicleta que a gente viu no BMW i3. Ah, quer dizer, a gente não viu isso ainda aqui no canal, né? Pois é, ainda não peguei esse carro e acho que nem vou pegar. Mas de toda forma, ele consegue ser bem legal, bem dinâmico em curvas e trechos mais sinuosos. Outra coisa importante por falar de suspensões é que é independente na frente McPherson e aqui atrás é Multilink, mas muito bem adaptado para andar no asfalto, né? Quando pega alguma lombada ou quando tem sentado alguém aqui no banco de trás, a situação beira a catástrofe, sim. São barulhos que a gente não consegue entender. Quando a gente for andar, vou demonstrar, passando por algumas lombadas, que isso é muito ruim. E todas as pessoas que sentaram aqui atrás e tiveram que passar por esse tipo de situação, ou de um asfalto muito ruim, ou por lombadas ou por valetas, reclamou bastante. Sentiu os discos das vértebras sofrerem. Bom, ele também tem coisas interessantes quanto ao design. Eu não estou com a chave aqui, tá lá dentro? Tá lá dentro. Quando eu chego por perto, essa maçaneta já vem aqui para fora, mas se eu não tiver com a chave, ela estiver lá dentro, eu consigo puxar por aqui. Vou te mostrar. Travei o carro, estou bem longe, não estou nem aparecendo para você aí no quadro. Mas basta eu me aproximar, que a maçaneta já se oferece para mim. Isso é legal, principalmente para mostrar para o seu cunhado. Ele vai morrer de inveja. Bom, ele não tem uma boa altura do solo, mas como eu te disse, um centro de gravidade bem interessante. E também interessante são essas maçanetas aqui ao lado, que a gente já viu nos anos 2000 nos Alfa Romeo. Vamos lá, né, pessoal? Vem aqui na traseira. Eu não vim falar da traseira só para falar de lanternas e luzes, apesar que tá tudo apagado aqui. Mas aí na imagem tá passando acesinho para você. Eu tô aqui para te dizer que a parte traseira é mais larga do que a dianteira. Pois é, eles fizeram um habitáculo maior até para sobrar espaço para quem senta atrás, justamente porque a Renault também deve ter algum convênio com algum ortopedista que cuida dessas coisas de hernia de disco e dor nas costas. Porque colocar 3 aqui atrás serão mais 3 pessoas que terão problemas na coluna quando andarem nas ruas brasileiras. Pode ser que na Europa não, pode ser que na China não, pode ser que em nenhum outro lugar não. Mas nesta cidadezinha que é a maior abaixo da linha do Equador em todo o planeta, sim, é um problema. Mas visualmente é bem legal, mistura elementos na verdade que a gente vê muito em SUV com janelas pequeninas que a gente vê em alguns hatches médios. Quer dizer, a gente não vê mais, né? A gente não vê mais. Me lembra muito a janelinha pequena da primeira geração do Land Rover Range Rover Evoque. Bom, você vai olhar e vai ter que ser bem atencioso para saber onde que abre o porta-malas. Minha esposa está tentando descobrir até agora. Eu não contei. Deixa ela pesquisar. Eu já devolvo esse carro amanhã mesmo. Mais um dia ouvindo essa pergunta. De toda forma, temos aqui 440 litros de capacidade. Bom, o que eu pude perceber aqui, pegando muita poeira, é que não entrou poeira aqui dentro. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui no amortecedor. Bom, não foi feito para andar na terra, né? Afinal, é um elétrico com tração apenas na dianteira. E além de a gente ter 440 litros aqui, não temos um step e temos sim este cabo para o carregamento. E é isso que me deixou maluco. Não o cabo, não tem step.
a infraestrutura nesta São Paulo, que para os carros elétricos está mais por uma cidade do interior do Texas. Vem cá. Pois bem, rodar quase 500 quilômetros com este carro não foi uma tarefa fácil aqui na maior abaixo da linha do Equador. Bom, é o que eu sempre digo, o problema não são os carros elétricos, eles são bem legais e eu não sou idiota a ponto de não acreditar que o novo sempre vem. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, ainda não temos uma estrutura elétrica decente. Pois é, a Renault fez um excelente trabalho aqui para ajudar as pessoas a carregarem o seu Megane E-Tech. Só na corrente alternada são 22 kWh de capacidade, o que com baterias de 60 kW daria aproximadamente 1h50, 2 horas para o carregamento total. Isso pouquíssimas marcas oferecem, a maioria oferece de 11 e de 7. Muito porque a maioria dos carregadores é de 6.6, 7 e 11. Você quase não encontra corrente alternada com 22 kWh. É mais ou menos como você ter um prédio de 9 andares e só poder morar até o 5º andar. Ou menos, 3º andar. Triste. Bom, tem também carregamento em corrente direta. Aqui por baixo, onde você junta os dois plugs. E aqui você tem até 130 kWh de capacidade. Ou seja, numa conta burra, considerando que de 0 a 10 demora mais e de 90 a 100 também, você vai conseguir carregar os 60 kW em menos de 40 minutos. Bem interessante. Mas você não acha esse carregador. Em alguns casos, alguns postos mostram lá que tem. Eu fui em um da Tupinambá, ali no Pizza Hut da Marginal Tietê, e além de ele ter 2 tomadas, 2 cabos, um para CHAdeMO dos Leaf do período pré-jurássico e essa aqui de carregamento rápido, do tipo europeia, elas não funcionam juntas. O certo seria o quê? 50 kW, normalmente o que acontece em corrente direta. Quem chegou está com 50, eu chego lá, ele me dá 20 e o outro fica com 30. Quando ele for embora e entrar outro, eu fico com 30 e o outro fica com 20. E por aí vai. Mas uma só tomada funcionando por vez. E a estação de R$1 milhão, que deveria dar 50 kWh e é paga, estava dando 20 kWh e tinha uma fila de Leafs para carregar. Me senti no congresso da 99. De toda forma, também não encontrei um de 60 kW que tem ali no posto Ipiranga Novo, entre a ponte Júlio de Mesquita Neto e a ponte do Limão, Marginal Tietê, sentido Zona Leste. Posto novinho, uma estação de carregamento novinho que promete 60 kWh. Mas, durante a semana que fiquei com esse carro, tentei abastecer lá por 3 vezes. E nas 3 vezes ele estava quebrado. Eu fico imaginando como que deve ser a estrutura em Palmas. Ou em Goiânia. Ou, sei lá, cidades maiores como Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Vocês não vão se mexer, marcas? Indústria? Alô? Governo? Não tem que pôr uma leizinha? A cada 100 que vende, instala 10 carregadores? 5 rápidos e 5 lentos? O carro é excelente, legal de andar, tirando esses percalços. Mas se eu não tenho como abastecer, eu fico andando com este carro como se eu estivesse com vontade de ir no banheiro e com algum desarranjo intestinal. Se eu correr, pode ser que dê problema. E se eu for muito devagar, pode ser que eu não chegue a tempo. Por falar em tempo, vem ver os números de desempenho. Mais do que potência e torque, mais do que cavalos e quilograma-força-metros, o importante para a Renault no Megane foi aplicar leveza. O teste do ímã não nos deixa mentir. Aqui temos alumínio, plástico, alumínio, alumínio, aço no teto, alumínio nessa porta e aço neste paralama. Tampa traseira também com plástico. Sim, sendo um carro elétrico, os 1.680 quilos que ele tem são muito pouco. Como são pouco também os quilos que vemos na bateria elétrica. Aqui para abrir, a moda francesa um pouco mais à esquerda. São 1.680 quilos, como eu te disse, e as baterias pesam apenas 365 quilos. É pouco
para baterias que têm 60 kWh. Bom, aqui ele tem uma forma meio de carro mesmo a combustão, né? Centrais eletrônicas e motor bem aqui em cima, como se você pudesse mexer. Bom, a exemplo do que acontece com alguns bichos da nossa fauna, se vir alguma cor um pouco mais forte, não toque. Pode tocar apenas no que é amarelo. Laranja, não toque. Deixa só para um profissional fazer isso. São as partes de alta voltagem, amperagem e que podem te jogar longe. De toda forma, fomos para o nosso teste e eu, com o meu equipamento V-Box e estes tênis confortabilíssimos e modernos, consegui levar esses 1.680 quilos da imobilidade até os 100 km por hora em 7,6 segundos. Não é o melhor tempo já visto. A Renault indica que ele faz em 7,3 segundos e por ter menos influência de lítio na bateria, eu não entendi por que ele foi mal. Bom, de toda forma, não é um tempo ruim, 7,6 segundos. É um tempo de um Fastback Abarth. Tá bom. As retomadas me impressionaram mais, sim. Entre 4,2 e 4,4 segundos quando se faz de 80 a 120 km por hora. Bem interessante, porque ao contrário do que acontece com outros carros, ele não perde assim tanta força quando está acima dos 80 ou 100 km por hora. As retomadas são muito vigorosas, mas a velocidade máxima em modo esporte para em 160 km por hora. E em modo eco, você não vai passar de 110 km por hora. Aliás, modo esporte esse que eu não indico que você use, porque a bateria vai embora rápido. Apesar de ela não claudicar, não tirar a potência, ela acaba de uma maneira surreal. Parece mesmo um V8. De toda forma, em modo eco, ele consegue alcances incríveis. Eu mesmo, se você me acompanha lá no Instagram, @janacletos, mostrei que quando eu dei a primeira carga e zerei ali o odômetro, ele me dava até 414 km de alcance. E agora nós vamos ver quanto este alcance está depois de 200 e alguns quilômetros rodados, essencialmente na estrada. Sempre lembrando que consegui esse alcance em modo eco e sem tocar, sem encostar, sem resvalar no botão do ar-condicionado. Mas antes, vamos ver como é que eu fico posicionado ali no banco traseiro. Será que eu ficaria como se estivesse num sofazinho no Louvre? Ah, oui. Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu não lembro como é que foi na primeira vez que a gente se encontrou. Mas eu não lembro de ter sido assim tão difícil. Mais difícil do que falar francês. Falar francês não é tão difícil, vamos ser franco. Meus pés não estão bem aqui embaixo, porque o banco está acomodado para que eu dirija. Mas se você não for um animal de grande porte, nem quem estiver dirigindo, dá para colocar o banco um pouquinho mais para frente, não tão para baixo. O assoalho é plano, ainda que essa parte traseira esteja mais larga, não sei se vão caber 3 Joões aqui. Aliás, só cabem 3 Joões num Volare. Não que eu esteja me sentindo como a corte francesa na queda da Bastilha, ouvindo o barulho da guilhotina, mas confortável, eu não tô. E é bem difícil você olhar um carro de 280 mil com um plasticão do pagode, sem teto solar, não tem tampa traseira elétrica. E os bancos não são 100% com couro. O cara entra num BYD Seal, depois entra aqui, ele passa o colchão na mão antes de sair. Vamos lá na frente. Opa! É essa hora que você vê que não é um SUV, né? Eu tenho que me abaixar, me acomodar. Olha como a coluna fica para trás do banco aqui. Agora, l'air de la vérité. Não sei como é que fala, na verdade, em francês. Devia ter pesquisado, né? Vamos lá. Não, aqui. 414. 414
eu rodei 216. Bom, eu já sei, filho, tá bom, eu vou ver lá. Rodei 216, certo? Então, 414 menos 200, 214. Menos 16, teria que ter uma autonomia de 198, correto? Tô com uma autonomia de 170 quilômetros. Segundo o PBEV, o Programa Brasileiro do Veículo Elétrico, ele rodaria 337 só com uma carga. Rodou 216, mais 100, 316, mais 70, 386. Tá bom, mas não tá cumprindo o que prometeu. Todos os outros detalhes você já viu naquele nosso vídeo completão. Tinha que ser melhor, não tinha não? Bom, tô morrendo de calor aqui, deixa eu abrir o vidro. Aliás, eu só fiquei com o vidro aberto esse tempo todo. Esse vidro de lá tá bem mais sujo que o de cá, porque o de cá ficou guardado. Aqui a gente tem... Não tem nada. Não tem. Também. Ah, mas o acabamento é legalzinho, esse jeans é legalzinho. Essa porta é bem feitinha. Tem um alcântara aqui. Eu vou posicionar o câmbio em P. Legal. Agora aqui parece a mochila do Gato Félix. Tem de tudo aqui. Comandos do volante de um lado, comandos da condução autônoma do outro. Deixa eu pegar aqui, não sei porquê. E ele também tem um... Isso aqui é anti-namoro no carro. Você não consegue pegar essa parte e deixar aqui para ficar livre, para você acariciar a pessoa que está junto com você. Aqui você só consegue levantar essa parte e essa aqui é fixa. Tudo bem, para o conforto ao dirigir, tudo bem. O carro não foi feito para isso, né? Foi sim. Foi. Para mim foi. Acho que foi. Bom, deixa eu pegar aqui, te mostrar quantas vezes você acha que eu fui colocar em drive e limpei o vidro. Eu contei 32, mas acho que foram mais. Ó, dá uma olhada no que tem de coisa aqui, filho. Aqui, farol alto, tal. Aqui os comandos de condução autônoma. Aqui para você mexer na multimídia, acionar o microfone, falar com as pessoas pelo telefone hands-free, comandos por voz. Aqui para você colocar os modos de condução. Aqui, comando satélite para o rádio, que está desde 7 a.C. Aqui, as funções do limpador. E aqui, aquele câmbio igual dos Mercedes. Olha essa imagem, cara. Meu Deus, para que tanta coisa? Não precisava de tanta coisa. Mas tem uma coisa bem importante aqui, porque como você sabe, esse meu outro celular aqui só carrega por indução. E eu fiquei bem feliz de fazer a viagem São Paulo, Indaiatuba, São Paulo, com ele, porque chegou quase 100% carregado. O que é isso aqui? Te falar, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Esqueceu aqui no carro, teacher. Prestar mais atenção, hein? Prestar mais atenção, rapaz. Duro. Dá carona pra quem tá com a cabeça voada. Brincadeira. Fomos juntos pro evento do Fiat Fastback. Eu e o teacher Lucas Torres. Voltando. Central multimídia, aqui você tem os relatórios Eco Driving. Ó, eu vou te falar, eu tô numa pontuação fera aqui, fi. Ó. Pontuação 74 de 100, 7.4. Passaria em qualquer vestibular de economia com isso. Qualidade do ar, enfim. Bom, você tem diversas funções aqui dentro. O Multisense, que é, na verdade, esse botão aqui, sempre no Eco, não tire disso, que ele mostra como está a bateria e como é que está o consumo, se está o motor recarregando, regenerando ou a bateria mandando para o motor. Aqui as opções de carga, conecte e carrega imediatamente, carga atrasada, programa, enfim. Bateria, defina o nível máximo de carga da sua bateria, sempre 100%. E os ajustes do som emitido pelo veículo em baixa velocidade para alertar os pedestres. Aqui Android Auto, Apple CarPlay, manual do usuário, configurações,
de som, unidades, internet, apps e notificações, data e hora, armazenamento, proteção do perfil e o sistema. Bom, basicamente é isso. Travamento central aqui, comandos do ar-condicionado aqui. Não toque, se você quiser ter uma experiência de verdade, suando igual cueca de carteiro e também economizando bateria. Aqui vale lembrar que a regeneração é feita pelos pedal shifters aqui do lado. Ó. Aqui você diminui, né? Deixa ali zerada ó, a regeneração. Pelo da direita. Eu vou acionar aqui o da esquerda e ele vai deixar até ficar one pedal drive. Drive one pedal, enfim. Aí ele pisca dizendo, já está no máximo, querido. Eu deixo meio no modo sailing. Prefiro. Aqui, ó. Sem regeneração, com regeneração. Vamos nessa então? Vamos andar? Lógico que vamos andar. Preciso contar mais algumas coisas para você. Bem, bom, já estamos aqui. Você deve estar estranhando que não tem uma câmera aqui, porque nós vamos ter que andar de vidro aberto. Tá calor. E modo eco, né? Esqueci de te contar que este retrovisor aqui tem uma câmera. E é sim eletrocrômico. Diferente do BYD Song. Eu sempre vou lembrar disso. Vamos lá. Ó. Os carros elétricos fazem isso. Além deste barulhinho de metrô. Baixa a velocidade. Uma coisa boa desse carro é o diâmetro de giro de apenas 10,4 metros. As rodas da frente esterçam muito. Ele tem um balanço dianteiro e um balanço traseiro bem pequenininhos, né? Também ajudam a você ter mais controle do carro e de onde ele está passando. Bom, eu vou andar aqui em modo eco, porque foi a maior parte do tempo que eu andei com ele foi assim. Direção bem boa. Suspensão não é tão dura quanto a gente espera de carros europeus, pelo menos para quem está dirigindo aqui. Quem vai ali no banco de trás, como eu te disse, sofre um bocado. Daqui a pouco a gente vai pegar uns trechos um pouco mais esburacados ou com alguns calombos e furúnculos no asfalto. E aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. Bom, de toda forma, você consegue índices de regeneração muito bons aqui. O sistema da Renault é simplesmente um dos melhores desta geração de carros elétricos, né? Não estou falando de baterias Blade, não estou falando que está um passinho na frente, nem das novas baterias que serão empregadas especialmente nos carros da Toyota. Aliás, muita gente não, né? Obviamente que a Toyota vai vir forte para esse jogo, porque o mercado chinês é realmente de muito valor para todas as marcas, e lá eles vão lançar muita coisa diferente, usam tecnologia de alguns fabricantes chineses para melhorarem sua imagem lá com os chineses. Mercado 20 milhões de carros por ano, não dá para ficar de fora. E também porque os japoneses foram os precursores dos carros environment friendly e criaram donos muito aguerridos na causa ambiental, que fizeram com que donos de Prio fossem colocados em mesas separadas nos anos 2000. Em bares eles nem iam, mas em alguns restaurantes. Aqui, ó, essa parte aqui. Ai, Chavinho! Ai, Chaves! Minhas costas! Agora vamos para a parte séria. Se você fechar o vidro, você vai entender o quanto esse carro é silencioso. O nível de conversa aqui dentro, eles conseguem medir isso, né? É muito acima da maioria dos elétricos, que sofrem, sim, com uma influência pesada dos ruídos, porque como não tem ruído de motor, não tem ondas de som, vibrações, tudo que passa fora acaba escapando aqui dentro. A Renault ainda fez uma coisa bem interessante, que foi um outro isolamento que não é comum você ver nos carros elétricos. Eles isolaram o assoalho com umas borrachas amortecedoras.
isola da bateria. Uma porque você acaba não transferindo parte do calor que elas sofrem, apesar que o sistema de arrefecimento aqui é bem bom, mas você não transfere para dentro da cabine e isola ainda mais a parte acústica aqui de dentro. As borrachas são gigantes, os vidros também têm tratamento especial para que o ruído não passe, também muito porque, como eu disse no começo do vídeo, o coeficiente aerodinâmico e a área frontal desse carro não são das melhores para furar o vento. Então, você acaba tendo sim mais incidência do ar e mais incidência de barulhos. Vamos aqui, ó, a lombadinha. Ai! Ai! É um carro projetado para andar nas ruas europeias e por europeus que estão acostumados. Ai! Eu nem passei rápido, eu passei a 22 na lombada. Eu não gosto de passar rápido em lombada, o carro não merece isso. Mas aqui, mesmo a 22 km por hora, a pancada é bem sensível, é bem sentida. Essa aqui, ó. Ai! Parece que o amortecedor dá um soco para baixo. É difícil, você tem que andar devagar em ruas que você já anda devagar, você tem que andar um pouco. Nossa, um Wells, meu Deus, quem tem? Ah não, uma 335. Tá sabendo legal, João. Vai, Corinthians! Mostra com a camisa do Corinthians, aquela do Ayrton Senna, eu tenho uma dessa também. Bom, ganhamos ontem do Cuiabá, graças a Deus. Bom, a exceção desses momentos, você consegue ser um pouco mais dinâmico, por assim dizer. Ó, irmão, você quer passar pela direita, mas você também é burro, hein? Você consegue ser um pouco mais dinâmico, mesmo que, olhando de fora, esses pneus não inspirem essa confiança toda por serem... Bem, o 9560 não é um pneu estreito, mas a gente está acostumado a ver em rodas de 18 o quê? 225/50, 235/45, 255/40, tudo em aro 18. Então aqui você tem uma percepção até um pouco errada do que você vai ver de fora. Centro de gravidade baixo também, bem bom para curvas, para trechos sinuosos, e a direção você também consegue ajustar de diversos modos para que ela fique ou mais levinha como está aqui, ou um pouco mais pesada, ou normal, ou um pouco mais pesada como fica no modo Sport. Uma coisa que me deixou feliz com esse carro é que eu consigo extrair, não em modo eco, né, como tem que andar 97% do tempo, mas nos 3% que eu andei em modo Sport, eu consegui extrair tudo que o carro tem, isso por conta daquilo que eu já expliquei. As baterias estão sempre com arrefecimento a contento, para que não precise acionar um modo, entre aspas, de segurança e que você tenha que maneirar no pé direito para poder fazer... Maneirar no pé direito, parar de acelerar para poder ter de novo toda a potência. Freios também funcionam de maneira bem boa, mas isso já é meio que inerente aos carros elétricos, né? Ele tem discos ventilados na frente, discos sólidos atrás, e por não ser tão pesado, apesar de ter 1.680 quilos, ele não é tão pesado quanto outros elétricos. E isso faz com que todas as partes dinâmicas, tanto de aceleração quanto de frenagem, fiquem um pouco mais claras e agradem mais na hora que você vai dirigir. Eu vi algum teste de alguém que fez uma frenagem de 80/0 na casa dos 24 metros. Isso é muito bom. Deixa eu abrir o vidro aqui, porque eu estou suando. Vou pegar um trechinho de estrada. Mas nada muito grave, porque aqui no modo eco, como eu tenho que andar em 97% do tempo, ele... Calma! Ele não passa dos 110 km por hora. A maioria das estradas que cortam São Paulo tem velocidade máxima entre 110 e 120 km por hora. Então, se você está a 110, certamente você não vai conseguir fazer muitas ultrapassagens e, vez ou outra, você vai ter que acionar outro modo aqui para poder fazer essas ultrapassagens. O que não sei se o consumidor comum estaria acostumado a isso. Acho que ele não está. Vou colocar aqui no modo Sailing, aí eu posso dirigir sem
me preocupar muito com a aceleração. Outra coisa interessante é que ele tem todos os sistemas de aviso, frenagem de emergência, aviso de frenagem de emergência e manutenção em faixa e distância do carro à frente, que ele consegue medir por tempo aqui, como eu mostrei para você no vídeo de lançamento. Uma coisa que me incomodou, mais uma coisa, né? Ele não é muito obediente, quer dizer, ele faz com que você lembre sempre que tem um sistema de manutenção em faixa, bem intrusivo, mas isso eu entendo, vá lá. Aliás, segurança aqui é um mote que a Renault não deixa escapar. E também para você ter alguma previsão de manutenção, né? Por exemplo, se você não está andando com mais de uma pessoa aqui, você pode pôr uma chavinha ali do lado, desligar o airbag. E não é um negocinho que você tem que pôr uma chavinha e girar. Já tem uma chavinha giratória ali. Você sofre algum acidente, você não estoura a bolsa desse lado e economiza no reparo. Falando em manutenção, esse carro aqui pode ser atendido, apesar de ele estar disponível em toda a rede de concessionárias, ele pode ser atendido por, se eu não estiver enganado, 50 pontos de venda para manutenção e para as, entre aspas, revisões periódicas, caso você precise. Outra coisa, garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros das baterias. E com 60 kWh de bateria, eu acho que elas não sairiam, se tivesse que trocar o conjunto inteiro, não sairiam por menos de 120 mil reais. Oh, meu Deus! Mas será que alguém vai conseguir rodar 160 mil quilômetros como se tivesse apertado para ir no banheiro? Não sei. Esse carro aqui também compartilha todas essas tecnologias e a maneira de andar e baterias, enfim, com carros da Nissan, né? E a Nissan vem fazendo um percurso nas Américas. Se eu não estiver enganado, estão saindo lá do Alasca e indo até a Terra del Fuego com um carro elétrico. E devem estar levando geradores para passar pelo Salar de Uyuni, entre outras coisas. Mas estão comprovando durabilidade e que o carro pode, por esse sistema de arrefecimento e aquecimento, pode transitar pelos mais diversos climas sem ter uma pane. E também fazer viagens longas desde que você tenha uma estrutura de carregamento que não é a que tem aqui. Mas aí eu te pergunto, esse carro tem só desvantagens? Acho que para o carregamento sim. Ou não. Como vantagem, os primeiros 100 donos do Megane E-Tech ganharão um Wallbox da fábrica. Que beleza! Resolvemos o problema da mobilidade elétrica que tanto nos aflige. Desde que você não mora em um prédio, e se esse prédio for um pouco mais velho, e que ele não tenha um síndico como o Tim Maia. Se ele for um pouco mais atuante e de olho nas contas, principalmente de energia, esse Wallbox vai ser tão preponderante na sua vida quanto um guardanapos à prova de bala. Pois é. É o que eu sempre digo, não adianta falar de carro elétrico antes de falar de estrutura de mobilidade elétrica. Todos os carros elétricos que eu ando têm as suas vantagens e desvantagens, como os a combustão, mas sim estão um passo à frente, porque tem muita gente trabalhando para isso e na combustão já não tem tanto. O problema é que sem a mobilidade elétrica eu não consigo usufruir tudo que eu queria usufruir do Megane E-Tech, que é sim um bom carro. Tem muito torque, muita potência, as leis da física são mais vivas quando você está rápido num E-Tech ou em qualquer outro elétrico com essa potência e com esse torque. Mas para eu ter uma experiência elétrica parecida com a combustão, eu tenho que andar com 40%, 50% do que ele me pode entregar. E isso, sinceramente, dá uma rocher. De toda forma, comparando com outros players, outros jogadores desse segmento, 280 mil eu estou achando muito caro para o Megane E-Tech. Por isso, a continuar com este preço, o pessoal vai continuar comprando carros da BYD e os chineses vão sim se tornar a marca mais expressiva
do mercado nacional nos próximos 3 anos. E com esta bomba. You're a fire dog. Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Agora eu vou voltar, tentar achar um lugar para carregar, que eu ainda preciso andar mais 2 dias com ele. Tem papel higiênico aí, não? Não? Vai ter que ser folha? Folha? Onde é o banheiro mais próximo? 60 quilômetros? Não vou chegar. Eu não vou chegar. Ah, vai ter que ser aqui mesmo. Ai. 3, 2, 1. Pariu, hein, mano. Filho da p... da Maquita. Olha, desgraçado. Vai almoçar, filho. É meio-dia já. 3, 2, 1. Valendo.